dia, amados do Senhor! Hoje a gente vai estar lendo Provérbios 6, tá? A minha Bíblia, ela é na versão NVI, Nova Versão Internacional, tá? E a gente vai estar lendo hoje aqui Provérbios 6. Advertências contra a insensatez. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se, né? Aqui ele fala de empenhorar. Sabe quando você, acho que é assim que fala, né? Quando você vai lá e dá o seu relógio para você ter um dinheiro, empenhorar, né? Então é como se você fosse o relógio. Você vai lá e promete que você vai pagar a dívida de alguém. Você fica de fiador daquela pessoa, caso ela não pague. Empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse. Está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilha-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono. Não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Aqui, gente, ele tá falando que quando você fica de fiador de alguém, seja para o que for, né? Você tem que se livrar daquilo. Aquilo é uma dívida. E em um outro versículo que eu não me lembro agora, a palavra diz para que a gente não deva nada a ninguém. Então, aqui ele tá te dando um conselho. Se livre disso, se livre dessa fiação, do que for. Faça de tudo, e não descanse até que você se livre disso, porque você está prisioneiro. Imagina que você tá lá, vai fazer uma viagem, e aí aquele seu amigo, um estranho mesmo, pede dinheiro, né? Estranho a gente já não dá muito dinheiro assim não, mas um amigo seu pede aquele dinheiro, e aí você vai lá e empresta. E ele promete que ele vai te pagar uma semana depois. Passa uma semana, passa duas, passa um mês, e aí você ficou prisioneiro, ou seja, aquele dinheirinho lá que você guardou, você emprestou, a pessoa não te pagou e você não fez nada. Então aqui ele fala, livre-se disso, né? Até que você consiga, não descanse. Versículo 6. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem supervisor, nem governante e ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita ajunta o seu alimento. Aqui ele tá dando mesmo um puxão na gente, né? Uma advertência, gente. Quantas vezes a gente tá ali dormindo, né? E naquela hora mais gostosa, assim, de dormir, e você sabe que você tem um monte de coisa para fazer naquele dia, e ainda assim você vai lá e continua dormindo, se atrasa todo para fazer as coisas, e aí você fala assim, não deu tempo, eu não tive tempo. Não se engane, isso é procrastinação, isso é preguiça. Isso aí tá só comendo a sua energia. Você tem um dia inteiro, coisas tão boas para fazer durante o dia, e acaba que fica dormindo. Você sabe que você tem compromissos, você se planeja, mas aí chega no dia e você fala assim, eu tô cansado. Então, gente, isso é a procrastinação, isso é a preguiça. Não é que você esteja, quando você tá cansado, você não pode descansar, não é isso. Mas a gente tem que entender que nós temos responsabilidades. Quando nós damos a nossa palavra de que nós vamos fazer alguma coisa, a gente tem que fazer isso. E a gente tem que dar o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem. Porque não adianta nada você dar a palavra, chegar no dia, você falar assim, eu tô cansado, né?
Poxa, você deu a sua palavra. Não seja preguiçoso para fazer as coisas, não faça as coisas mal feitas, sempre dê o seu melhor. Porque pensa assim, Deus, ele só dá o melhor porque ele tem o melhor. Nós somos imagem e semelhança dele. Nós também temos que dar o melhor para ele. Porque como é que você espera receber o melhor de Deus e você não faz o melhor? Isso aí tá envolvendo a preguiça, aquela coisa assim que a gente às vezes pega uma tarefa simples, como lavar uma louça, e aí fica uma sujeirinha assim, você fala, deixa, né? Deixa, não quero lavar, fica com preguiça, vai procrastinando, vai acumulando, seja em matéria da escola, da universidade, seja nas suas tarefas de casa, no seu emprego, em tudo. Não procrastine, não seja preguiçoso. E aqui tem uma outra coisa que é muito interessante. Aqui no versículo 7, fala assim, ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão. Ou seja, não espere alguém ir lá mandar você fazer. Faça, vá lá e faça, tenha visão, enxergue o futuro, tome ações no presente, para que no futuro você tenha aquilo. Porque pense assim, poxa, você sabe que vai faltar gasolina no posto. E aí você anda a semana toda sabendo que você tinha que ir lá abastecer e você não foi. Aí a sua gasolina acaba no meio do caminho e você chega empurrando a moto no posto e não tem mais gasolina. Você sabia que ia acabar, você sabia que tinha que abastecer e ainda assim você não fez. Então, não espere que alguém mande, não procrastine, não fique esperando o momento mais propício para fazer alguma coisa. Se você tem que tomar uma decisão, se você tem que ler um livro, não fique esperando você estar 100% descansado, 100% pronto. Você nunca vai estar 100% pronto, nunca vai estar 100% descansado. Não vai ter um momento propício para você fazer isso. Você tem que começar a tomar a iniciativa agora. Você sabe o que tem que ser feito, então faça. Não procrastine. Versículo 9. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. Aqui é muito interessante que às vezes a gente fica pensando no sentido literal, né? Você vai estar lá dormindo e tal, e aí vai vir a pobreza em formato de uma pessoa, né? Vai bater na sua porta e falar assim, oi, cheguei. Então, eu vim aqui te cobrar toda a sua procrastinação. Gente, não é assim que acontece, né? É de uma forma bem sutil. É nas pequenas decisões, né, que a gente procrastina ali, a Bíblia fala, seja fiel no pouco para que você seja colocado sobre o muito. E aí a gente vai lá e procrastina numa coisinha pequena, deixa de fazer uma coisa que podia abrir uma porta para uma outra oportunidade. E daí a gente vai lá e deixa de fazer aquilo. Quando a gente deixa de fazer isso, o que acontece? Você deixa de fazer isso, na próxima você deixa de fazer aquilo. E aí é sutil, são as pequenas coisas. Isso se soma e chega uma hora que você vai começar a ver situações na sua vida de endividamento. Você vai olhar às vezes para a conta do seu cartão de crédito e falar, meu Deus, da onde que veio isso? Você não vai ter dinheiro para pagar. Por quê? Porque você procrastinou, porque você não fez tal coisa que era para ser feito. Às vezes, se você tivesse feito um pouco a mais do que te é pedido no trabalho, né? Então, ali, ó, não espere alguém te pedir para fazer. Sempre faça um pouco além.
Se você tivesse feito um pouco além, seu chefe poderia ter te dado um aumento. Você poderia ter conseguido mais lucro em algum negócio que você fez. E aí, porque você deixou de tomar essas pequenas decisões, o que aconteceu? Você viu que a pobreza chegou, viu que a situação apertou. E não é algo que você de fato vê, são situações que acontecem na sua vida de maneira sutil. A pobreza, ela vai te cercando de maneira sutil e quando você vê, ela já tá ali na sua vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Vamos lá, aqui, versículo 12. O perverso não tem caráter, anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Por isso a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. As 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Advertência contra o adultério. Versículo 20. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai e não abandone o ensino de sua mãe. Amarre-os sempre junto ao coração, ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Pois o mandamento é lâmpada, a instrução é luz, e as advertências da disciplina são o caminho que conduz à vida. E aí, assim, às vezes você pode pensar, poxa, mas os meus pais, eles faziam muita coisa errada. Eles não me deram instruções boas. Mas você agora, adulto, quando você era criança, você não tinha culpa. Mas agora que você já é um adulto, responsável por si, você tem a obrigação de, se você sabe que tá errado, né, logicamente, você vai lá e procura aprender. É uma obrigação nossa aprender a fazer o certo. E você tem aí nas suas mãos a Bíblia, que é o maior guia para as nossas vidas. Então aqui você encontra aquilo que é certo e aquilo que não é certo de fazer. Logicamente você sempre vai pedir para o Espírito Santo te dar o entendimento da palavra, para que você possa compreender. Então não fique pensando assim, poxa, mas quando eu era criança eu não aprendi. Pense assim, agora eu tenho a oportunidade de aprender. Porque às vezes os seus pais, eles deram o melhor que eles podiam. Eles ensinaram o que eles aprenderam. Então, se você acha que aprendeu errado, coisas lá atrás na sua vida, agora é a sua oportunidade de consertar todas elas. Vamos lá, aqui. Versículo 24. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir por seus olhares, pois o preço de uma prostituta é de um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça das vidas preciosas. Ou seja, é muito fácil você ir lá e procurar uma prostituta para você se desfazer. Satisfazer. Mas o adultério é algo que toca naquilo que é precioso. É no seu casamento, é na sua família. Sua família é algo precioso. A família é a maior instituição do reino de Deus. Então, quando você sofre ataques na família, eles vêm de várias formas, e uma delas é o adultério. Então, tome muito cuidado antes de você pensar em trair o seu cônjuge, antes de você criar situações ou até sentimentos
que você sabe que vai destruir a sua família, porque o inimigo, ele é sujo, ele tenta de várias maneiras atacar a gente. Então, cuidado com os elogios que você recebe, porque elogio, ele entra no nosso ego, ele mexe com o nosso ego. E o ego é uma das coisas mais perigosas que a gente tem. Ele precisa ser sempre lavado. A gente sempre tem que alimentar a nossa humildade, sempre entender de que nós não somos melhores do que ninguém, porque nós somos únicos. Deus nos fez únicos. Vamos lá, versículo 27. Para alguém colocar fogo no peito... Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Aí você pensa assim, pode, né? Andando de sapato. Só que daí você vai lá, anda uma vez sobre a brasa. Você fala assim, não me queimou. E aí você ganha confiança e você vai andando de novo. E você não troca o sapato. Chega uma hora que de tanto você passar por aquele caminho, os seus pés vão queimar. E aí a dor vai começar a ser maior para você, porque você já traçou aquele caminho várias vezes. E às vezes você traiu o seu cônjuge várias vezes, e isso vai chegando a um ponto de colapso. E a hora que isso vem à tona, às vezes pode ser um caminho sem volta. Não que não seja possível ter perdão, mas a mágoa dentro do outro é muito grande. Que você imagina ser enganado tantas vezes por uma pessoa que você tanto amou, né? Vamos lá, versículo 29. Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. O ladrão não é desprezado se faminto, rouba para matar a fome. Contudo, se for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Mas o homem que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará, pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Então, tem situações que é que nem eu tinha comentado. Tem situações que elas chegam a um ponto que não tem presente, não tem palavra, não tem justificativa, não tem ato que faça aquilo acalmar o outro, acalmar a dor do outro. Então, quando você pensar em fazer algo que prejudique você e a sua família, pense muito bem. Em vez de trair, se você já não quer mais, converse com a pessoa, tente mais uma vez. Não desista da sua família. A sua família é um bem muito precioso. E eu vou fazer uma oração aqui, tá? Para todos nós que estamos ouvindo. Então, Senhor Jesus, eu peço para que o Senhor abençoe cada uma dessas pessoas que estão ouvindo. Que de alguma forma o Senhor possa falar com elas, para que elas possam deixar que a palavra brote no coração delas como uma semente. Senhor, guia os caminhos dessas pessoas. Quando elas eram crianças, elas não tinham culpa de ter recebido a instrução errada, mas agora elas estão aqui a fim de consertar isso com o Senhor. Guia elas, seja lâmpada para o caminho deles. Não permita que eles tropecem, não permita que eles sejam enganados pela mulher leviana. Não permita, Senhor, que a família deles seja destruída. Por favor, Senhor, abençoe cada um deles. Os esconda debaixo das suas asas. Proteja o Senhor dos dardos inflamados do maligno. Ajuda, Senhor, eles a tomarem as decisões
que eles não mais procrastinem, mas que eles tomem a coragem de ter ações e ações que façam com excelência para o Senhor e para o seu reino, para que haja perdão, Senhor, ações de perdão, para que o perdão seja liberado na vida dessas pessoas, para que eles possam se voltar para o Senhor e se sentirem amados pelo Senhor, se sentirem filhos do Senhor, para que o Senhor abençoe as famílias deles também, para que tudo que eles façam possa prosperar, Senhor, para que eles transbordem na vida das pessoas também. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.